Mais um vídeo para a gente falar sobre o que? Transformação, né? Autoconhecimento, porque quando a gente muda, o mundo muda ao nosso redor. Então comece a sua transformação aqui no Armazém da Transformação. E hoje nós vamos conversar sobre um conceito de Jim Rohn, que é um palestrante, coach palestrante, e ele fala assim: você é a média das 5 pessoas com as quais você convive. Você acha isso? Se achar ou não achar, já vai colocando aí nos comentários pra gente saber o que você acha. Dá uma olhadinha em volta aí de você e veja quais são essas 5 pessoas, porque nós temos 2 fatores que fazem com que a gente se molde mais ou menos e comece a parecer com essas pessoas, ter as mesmas qualidades, as mesmas atitudes dessas pessoas com as quais nós mais convivemos. Tanto é que muitas vezes, né, quando um casal tá há muitos anos junto, fala: nossa, eles estão até parecidos, o mesmo jeito. Por quê? Duas coisas. Primeiro, por causa da nossa vibração, que a gente gera uma vibração e a outra pessoa também gera uma vibração, tá certo? E essas vibrações vão se encontrando e de repente um tá numa frequência, outro na outra, mas muito convivendo, da média delas, né? Elas vão se equalizando, porque nós temos trocas energéticas, não é? Trocamos com todo mundo, todo instante. E a outra coisa é os neurônios espelhos, que foi uma descoberta agora da neurociência, né? Já faz alguns anos, mas é uma das mais recentes. É essa descoberta que foi por um cientista italiano, Risolati, e seus colaboradores, que descobriram que nós temos neurônios espelhos. Esses neurônios fazem com que a gente se espelhe nos outros, ou seja, nas pessoas que estão à nossa volta. Faz com que a gente aprenda, não pela memória, mas pelas ações, pelos comportamentos, pelo que vemos. E aí nós vamos nos comportando da mesma forma que essas pessoas. Por isso é tão importante como educamos os filhos, né? Porque, olha, pelos neurônios espelhos, eles não vão ver somente o que nós falamos, mas principalmente nossas ações e nossos comportamentos. E também temos que observar as pessoas que nós temos ao nosso redor, com quem convivemos. Será que essas pessoas, elas têm as características, as qualidades do que nós queremos ser no futuro ou não? Será que essas pessoas são determinadas ou não? Mas isso não significa que nós temos que deixar as amizades que temos de lado. Isso significa simplesmente que nós temos que observar se aquele grupinho de pessoas que nós estão nos influenciando de maneira negativa, de maneira que nós não queremos aquilo, aí talvez seja bom a gente mudar de grupinho. Não significa que nós não temos que ter amizade com essas pessoas, mas nós não precisamos ficar constantemente juntos com elas. Por exemplo, pessoas negativas, pessoas que falam mal dos outros o tempo inteiro. Se você tá naquela rodinha, por mais que você não fale mal, uma hora vai escapar e você vai falar, porque você vai se mesclando a elas, porque somos seres sociais, precisamos de sermos aceitos àquele grupo. E muitas vezes, para sermos aceitos ao grupo, colocamos nossos valores éticos em choque e em risco. Então, por isso que é importante sabermos com quem convivemos. Porque se você convive com pessoas que usam drogas, você, por mais que você fale, não, isso não é para mim, é muito difícil a pessoa não entrar e fazer a mesma coisa. Porque ela precisa ser aceita e tá vendo todo mundo fazer. E se ela não fizer, ela não vai se sentir aceita. Já aconteceu com você? Você está falando com alguém e o pessoal começa a falar de doença, e todo mundo fala de doença
E de repente você tá lá falando que tá com uma dor nas costas ou na cabeça, coisa que você talvez se estivesse em outro ambiente passaria, você não falaria, porque você não é acostumado a falar de doença. Isso, por exemplo, né, gente? Então, eu acredito que nós devemos sim observar quais são as 5 pessoas que mais convivemos e ver. É isso que eu quero para mim? Essas pessoas têm as qualidades, as virtudes, os valores éticos, morais, os valores de prosperidade que eu quero alcançar, os valores de generosidade, elas têm. É isso que eu tenho que observar, porque a gente vai começar a se espelhar e vai começar a pegar essas qualidades para nós. Você vê como fala? É a minha gangue, é o meu grupinho, porque fica depois tudo junto e misturado e tudo parecido, né? Outra coisa também que é muito importante, se você tá num grupinho aonde você é o bam bam bam, ninguém sabe mais que você é o mais intelectual, ou você é o que sabe tudo, ou você é o manda-chuva, você acha que isso é bom? Muita gente poderia dizer que sim, mas não é. Porque dali você não pode crescer mais. Você não tem ninguém para se espelhar, para os seus neurônios espelharem para uma coisa melhor. Você vai só, ó, ou estacionar ou descer, porque você será a média dos que você convive. Então, se você quer crescer mais, você tem que sempre procurar pessoas que possam te acrescentar alguma coisa. E se você não tiver no seu convívio alguém que possa te acrescentar alguma coisa, vá, procure livros, procure mestres, leia biografias, que isso vai ampliando a consciência, porque não é bom a gente ser o top do pessoal que a gente convive, não, tá? E o bom é sempre a gente trocar, entendeu? Cada vez aprender mais. Mas olha, não significa que a gente tem que perder a amizade com as pessoas, hein? Eu não tô aqui falando para perder amizade com ninguém, não, tá? Porque a amizade é uma coisa muito linda e ela é uma conquista nossa, né? É uma conquista de ambas as partes quando se tem uma amizade. Tô falando que você tem que ver o que você quer na vida e tentar colocar pessoas que tenham os mesmos ideais que você, para que você possa se espelhar e crescer junto, tá? O nosso coração é grande e cabe várias pessoas dentro, tem várias amizades, não é que a gente pode fazer. Exatamente porque nas trocas é que a gente vai crescendo mesmo, é assim que funciona, nas trocas entre as pessoas. Mas muitas vezes algumas amizades podem estar te prejudicando, né? Sendo tóxica para você, aquela pessoa que você fala e a pessoa só reclama, reclama, reclama. E aí você começa a reclamar também por espelhamento. Não é interessante isso, né? Então, 3 questões aqui para você. Observe a sua volta e veja quais são as 5 pessoas que você mais convive. Essas pessoas são as pessoas que têm as qualidades necessárias que você quer ter para você e para o seu futuro? Observe e veja se você acredita que você pode acrescentar outras pessoas que tenham mais qualidades do que você almeja para você, ou não. E também observe quais seriam as 5 pessoas que teriam as qualidades que você almeja ter. E talvez você tenha que ficar um pouco mais perto delas, porque por ressonância vibracional, pelos neurônios espelhados, nós vamos começar a atrair essas qualidades para nós. Então, se vocês gostaram, dê um joinha, fiquem na luz, fiquem no amor. Gratidão por você estar aqui.